Eu vou tirar as crianças de você, disse o CEO milionário, e só mais tarde percebeu que as gêmeas eram aquelas que mudariam sua vida para sempre. As palavras caíram no ar quente da padaria, como algo afiado e metálico, completamente fora de lugar, entre o cheiro de pão fresco e baunilha. Eu vou tirar as crianças de você. Alexander King disse isso uniformemente, sem levantar a voz, como se estivesse declarando um fato que não exigisse emoção ou explicação. Ele estava perto do balcão, alto e imponente, cabelo escuro perfeitamente penteado, olhos azuis frios e inabaláveis, acostumado a salas que ficavam em silêncio no momento em que ele falava. Por um segundo, ela pensou que o tinha ouvido errado, que sua mente estava pregando peças cruéis depois de outro longo turno que havia começado antes do amanhecer. Suas mãos estavam polvilhadas de farinha, seu avental manchado por horas de trabalho, e atrás dela, os fornos zumbiam constantemente, alheios ao fato de que seu mundo tinha acabado de inclinar. Você não pode, disse ela calmamente, sua voz pouco mais forte que um sussurro, mas firme o suficiente para atrair o quanto ela estava lutando para manter a calma. O olhar de Alexander passou por ela, baixando para as duas pequenas figuras pressionadas contra suas pernas. As meninas agarravam-se ao seu avental com mãos idênticas, seus cabelos escuros caindo sobre os olhos, seus olhares azuis cautelosos e confusos. 3 anos de idade, muito jovens para entender palavras, mas velhas o suficiente para sentir o perigo. Ele sentiu uma breve centelha de algo desconhecido apertar em seu peito antes de afastá-la. Elas são minhas filhas, disse ele. Isso me dá todo o direito. Mary instintivamente se moveu, colocando-se mais firmemente entre ele e as meninas. Emma enterrou o rosto no quadril de Mary, enquanto Lily espiava cautelosamente, estudando Alexander com uma intensidade muito além de sua idade. Você foi embora, disse Mary, sua voz tremendo agora, apesar de seu esforço. Você não queria ouvir a verdade. Você não tem o direito de voltar e nos ameaçar. O maxilar de Alexander apertou. Ele se lembrou da mensagem que ela havia enviado anos atrás. Lembrou-se de descartá-la com irritação, dizendo a si mesmo que ela estava exagerando, manipulando, inventando uma história que não se encaixava em sua vida cuidadosamente ordenada. Ele nunca havia considerado a possibilidade de estar errado. Homens poderosos raramente consideravam. Não estou ameaçando, respondeu ele friamente. Estou declarando o que acontecerá. Elas merecem estabilidade, recursos, um futuro que você não pode dar. Mary sentiu a onda familiar de medo subir em seu peito, aguda e sufocante, mas recusou-se a deixar transparecer. Ela havia sobrevivido 3 anos sozinha. Turnos noturnos, dias de doença, contas bancárias vazias. Ela havia segurado suas filhas durante febres e pesadelos. Tinha aprendido a ser forte quando não havia outra opção. Elas merecem amor, disse ela, e elas já têm isso. Os olhos de Alexander voltaram para as meninas, demorando-se apenas 1 segundo a mais. Ele não esperava essa parte. A maneira como elas o espelhavam tão claramente, a maneira como suas expressões carregavam algo inconfundivelmente familiar. Por um breve momento, a certeza vacilou, substituída por uma consciência silenciosa e inquietante de que esta não era uma negociação comercial que ele pudesse vencer apenas pela força. Vejo você no tribunal, disse ele finalmente, virando-se para a porta. Mary não o seguiu. Ela não gritou nem implorou. Ela afundou atrás do balcão, envolvendo os braços em volta de Emma e Lily, enquanto o sino acima da porta tocava suavemente,
anunciando sua partida para um mundo que não havia notado o estrago que ele acabara de fazer. Quando a porta se fechou atrás dele, Mary pressionou a testa contra o cabelo das filhas, respirando o calor delas, a realidade delas. Suas mãos tremiam, mas sua determinação endureceu. O que quer que ele planejasse tirar dela, ela não as entregaria sem lutar. A noite após a visita de Alexander se estendeu infinitamente, pesada com um silêncio que pressionava o peito de Mary até que respirar parecesse um trabalho. A padaria estava fechada, as luzes apagadas, mas o cheiro de pão ainda grudava em suas roupas enquanto ela caminhava para casa com as meninas, uma de cada lado, suas pequenas mãos segurando seus dedos com força. Emma e Lily não fizeram perguntas a princípio. Elas sentiram que algo havia mudado, algo perigoso e desconhecido, e o silêncio delas era muito mais assustador do que lágrimas. Em casa, Mary agiu apenas por instinto. Ela deu banho nas meninas, vestiu-as com pijamas, leu a mesma história de ninar que elas exigiam todas as noites. Sua voz permaneceu firme enquanto ela falava, mesmo quando seus pensamentos espiralavam incontrolavelmente. Quando ela finalmente as colocou na cama, Lily pegou seu pulso. "Mamãe, aquele homem estava bravo", disse ela suavemente. Mary engoliu em seco, forçando um sorriso que parecia frágil demais para confiar. "Ele não é importante", respondeu ela, embora, assim que as palavras saíram de sua boca, ela soubesse que não eram mais verdadeiras. Depois que as meninas adormeceram, Mary sentou-se sozinha à mesa da cozinha, olhando para a superfície rachada que ela nunca teve dinheiro para substituir. As palavras de Alexander ecoavam implacavelmente em sua cabeça. "Eu vou tirar as crianças de você." Ele tinha dito isso com a mesma certeza que usava para fechar negócios e encerrar conversas, e isso a aterrorizava mais do que gritos jamais poderiam. Ela se lembrou do passado que tanto tentara enterrar. Ela se lembrou de ser jovem e esperançosa, acreditando que a intensidade de Alexander significava compromisso, que seu controle era apenas confiança. Ela se lembrou da noite em que lhe disse que estava grávida, da maneira como a expressão dele endureceu imediatamente, de quão rapidamente o amor se transformou em suspeita. Ele a acusou de mentir, de tentar prendê-lo, de inventar uma história por dinheiro que ela nunca quis. Ela havia ido embora naquela noite, com nada além de orgulho e uma promessa a si mesma de que nunca imploraria novamente. 3 anos depois, aqui estava ele, armado com riqueza e certeza, pronto para transformar a vida dela em um campo de batalha. Na manhã seguinte, Mary acordou antes do amanhecer, seu corpo já tenso. Ela deixou as meninas na creche e foi direto para a padaria, mas suas mãos tremiam enquanto ela amassava a massa, seus pensamentos correndo mais rápido do que ela podia controlar. Cada som a fazia estremecer. Cada cliente parecia uma distração do medo sentado logo abaixo de suas costelas. Ao meio-dia, ela sabia que a negação não era mais uma opção. Durante seu intervalo, Mary saiu e ligou para o único número que não queria discar. Um escritório de assistência jurídica pelo qual ela havia passado uma vez a caminho de casa, dizendo a si mesma que nunca precisaria dele. A mulher na linha falou calmamente, fazendo perguntas, explicando possibilidades, usando palavras como custódia, paternidade e direitos. Mary ouviu, assentindo mesmo que a mulher não pudesse vê-la, seu coração batendo mais forte a cada frase. Quando ela desligou, suas mãos estavam frias. Alexander moveu-se rapidamente, exatamente como ela sabia que ele faria. No final da semana, cartas oficiais começaram a chegar, escritas em linguagem jurídica cuidadosa, que fazia sua ameaça parecer repentinamente real e perigosamente próxima.
Ele estava afirmando sua paternidade, solicitando testes de DNA, buscando acordos de custódia. O papel tremia nas mãos de Mary enquanto ela os lia repetidamente, sua mente lutando para aceitar o quão rápido tudo estava se desenrolando. Naquela noite, ela sentou-se no chão do quarto das meninas, observando-as brincar com suas bonecas, suas risadas brilhantes e despreocupadas. Elas discutiam gentilmente sobre de quem era a boneca. Depois, faziam as pazes com a mesma rapidez, caindo em risadinhas que enchiam o quarto. Mary pressionou a palma da mão na boca para não chorar. Ela percebeu então que isso não era mais apenas sobre medo. Era sobre proteção. Sobre ficar entre seus filhos e um homem que via a vida como algo a ser vencido, reivindicado, controlado. Alexander acreditava que podia levá-las porque tinha recursos, porque era poderoso, porque nunca lhe disseram não de nenhuma maneira que importasse. Mary levantou-se lentamente, as pernas instáveis, mas sua determinação aumentando a cada respiração. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter influência, mas ela tinha sido a mãe delas todos os dias de suas vidas, e ela não o deixaria esquecer disso. O primeiro aviso judicial chegou em uma manhã cinzenta, dobrado muito cuidadosamente dentro de um envelope que parecia calmo demais para o estrago que carregava. Mary ficou na cozinha estreita, a chaleira gritando suavemente atrás dela enquanto ela lia as palavras repetidamente, esperando que elas pudessem mudar se ela olhasse por tempo suficiente. Elas não mudaram. Alexander estava oficialmente reivindicando seus direitos. A ameaça que ele havia feito tão casualmente na padaria havia se tornado algo sólido, algo que poderia alcançar sua vida e destruí-la. Ela sentou-se lentamente, as pernas de repente fracas, e pressionou os dedos nas têmporas. O medo surgiu, quente e desorientador, mas por baixo dele algo mais começou a se formar, mais silencioso e mais perigoso para ele subestimar. Determinação. Mary havia passado 3 anos aprendendo a sobreviver sem ajuda. Ela aprendeu a fazer um orçamento até o último dólar, como sorrir para os clientes mesmo quando a exaustão fazia sua visão embaçar, como ser gentil e inquebrável ao mesmo tempo. Ela não tinha feito tudo isso apenas para entregar suas filhas a um homem que havia descartado a existência delas com um aceno de mão. Ela ligou para uma advogada, não do tipo que Alexander contratava, não polida ou cara, mas uma mulher que ouvia sem interrupção e fazia perguntas que importavam. Elas se encontraram em um pequeno escritório com cadeiras incompatíveis e prateleiras cheias de arquivos, e Mary contou tudo a ela. A acusação, o silêncio, a gravidez, o nascimento, os anos de ausência. Ela falou até sua voz falhar, então continuou, porque parar parecia desistir. A advogada ouviu atentamente, sua expressão séria, mas não alarmada. Ela explicou o processo em termos claros e honestos. Sim, Alexander tinha direitos. Sim, o dinheiro lhe daria vantagens. Mas não, a maternidade não podia ser apagada apenas pela riqueza. Os tribunais se preocupavam com a estabilidade, sobre o apego, sobre quem estava lá todos os dias, quando ninguém estava olhando. Mary saiu do escritório com uma pasta cheia de papelada e uma sensação estranha e desconhecida de estar no chão. O medo ainda estava lá, mas não a dominava mais. Alexander, enquanto isso, moveu-se pelo processo com eficiência implacável. Ele ordenou o teste de DNA imediatamente, convencido de que o resultado apenas formalizaria o que ele já acreditava merecer. Para ele, isso era uma correção de um antigo inconveniente, não um acerto de contas.
Ele falava das meninas em termos abstratos, referindo-se ao futuro delas, à educação delas, aos melhores interesses delas, sem considerar uma única vez como essas palavras soavam para uma mulher que havia acalmado seus pesadelos e memorizado a forma de seus choros. O teste confirmou o que nenhum dos dois realmente duvidava. As meninas eram dele. A notícia chegou de forma diferente para cada um deles. Para Alexander, foi uma vindicação, prova de que o mundo ainda obedecia à lógica e aos números. Para Mary, foi um nó apertado de pavor, misturado com feroz proteção. As meninas sentiram a tensão imediatamente. Emma tornou-se mais pegajosa, recusando-se a dormir sozinha. Lily ficou mais quieta, observando Mary com olhos grandes e sérios que faziam seu coração doer. Certa noite, enquanto Mary as colocava na cama, Emma fez a pergunta que ela temia. Aquele homem vai voltar? Mary sentou-se na beira da cama, alisando o cabelo da filha lentamente, escolhendo suas palavras com cuidado. Ele pode, disse ela gentilmente, mas a mamãe está aqui, sempre. Lily estendeu a mão e agarrou a manga de Mary. Não deixe ele nos levar. Mary sentiu o peito apertar dolorosamente, mas forçou sua voz a permanecer firme. Eu não vou, prometeu ela, sabendo que as promessas eram tão fortes quanto a luta por trás delas. As datas do tribunal foram agendadas. Os papéis foram arquivados. As linhas de batalha foram traçadas. Alexander preparou-se como sempre fazia, confiante e certo, convencido de que a lógica e o poder dobrariam a situação à sua vontade. Ele falou com consultores sobre estratégia e ótica, já imaginando uma vida onde as meninas viviam em seu mundo, um que fazia sentido para ele. Mary preparou-se de forma diferente. Ela reuniu fotografias, registros da creche, notas médicas, desenhos feitos à mão colados nas portas da geladeira. Ela documentou rotinas de dormir, comidas favoritas, doenças que ela havia tratado sozinha, noites que ela ficou acordada apenas para ter certeza de que a respiração delas estava estável. Ela construiu seu caso não por ambição, mas por amor tornado visível. À medida que a primeira audiência se aproximava, Mary ficou no balcão da padaria uma noite, observando Emma e Lily colorindo silenciosamente em uma pequena mesa perto da janela. Suas cabeças inclinadas juntas, idênticas na postura, idênticas na confiança. A visão a encheu de uma calma que a surpreendeu. Alexander King podia acreditar que crianças eram algo que podia ser reivindicado. Mary sabia melhor. Elas eram algo que você protegia, mesmo que isso significasse enfrentar um homem a quem nunca haviam dito que um não era definitivo. E ela estava pronta. A primeira audiência ocorreu em uma sala cheia de crianças. Crianças a quem nunca haviam dito que um não era definitivo. Paredes pálidas, bancos duros, o murmúrio baixo de vozes que carregavam a mesma tensão. Mary chegou cedo com sua advogada, as mãos cruzadas firmemente no colo enquanto esperava, ensaiando a calma em sua respiração. Ela usava um vestido simples, nada que chamasse a atenção, nada que pudesse ser mal interpretado como performance. Ela não estava lá para impressionar ninguém. Ela estava lá para proteger suas filhas. Alexander chegou mais tarde, confiante como sempre, ladeado por sua equipe jurídica. Seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado, sua postura reta, sua expressão composta de uma forma que sugeria que esta era apenas mais uma reunião que ele pretendia vencer. Ele mal olhou para Mary a princípio, seu foco fixo para a frente, já planejando argumentos e resultados. Para ele, o tribunal era território familiar. O poder lhe ensinara a ficar confortável,
em lugares onde outras pessoas tremiam. Emma e Lily não estavam presentes. O juiz considerou desnecessário que as crianças comparecessem, uma pequena misericórdia à qual Mary se agarrou ao ocupar seu lugar. Os procedimentos começaram com formalidade medida. O advogado de Alexander falou primeiro, descrevendo seus recursos, sua estabilidade, sua capacidade de oferecer oportunidades que Mary não podia. As palavras eram polidas, persuasivas, entregues com facilidade praticada. Educação privada, assistência médica, segurança, um futuro sem dificuldades. Cada frase pousava como uma acusação silenciosa, enquadrando a vida de Mary como algo insuficiente por padrão. Mary ouviu sem interromper, o maxilar tenso, os olhos fixos em um ponto logo acima do ombro do juiz. Ela esperava por isso. Ela havia se preparado para isso. Quando chegou a sua vez, sua advogada falou calmamente, baseando cada declaração em detalhes. Consistência. Cuidadora principal. Apego emocional. As rotinas das meninas. A saúde delas. A sensação de segurança delas. Mary falou apenas quando perguntada, respondendo claramente, sem exagero ou amargura. Ela descreveu noites passadas segurando corpos febris, manhãs apressadas, mas gentis, os turnos da padaria equilibrados em torno dos horários da creche. Ela não mencionou medo ou dinheiro. Ela falou de presença. Alexander moveu-se em sua cadeira pela primeira vez. O juiz lhe fez uma pergunta diretamente, algo simples, mas direto. Sr. King, com que frequência o senhor viu suas filhas desde que descobriu a existência delas? Alexander hesitou, apenas brevemente. Algumas vezes, disse ele. O processo está em andamento. E antes disso, ele inalou bruscamente. Eu não sabia delas. Mary sentiu o peso da mentira que ele uma vez contara a si mesmo, assentar pesadamente na sala. O juiz assentiu, expressão ilegível. Arranjos temporários foram discutidos. Visitas supervisionadas. Introdução gradual, sem mudanças imediatas de custódia. A decisão foi cautelosa, medida e inconfundivelmente protetora da estabilidade das crianças. O maxilar de Alexander apertou. Fora do tribunal, a tensão se quebrou em fragmentos afiados. Seus advogados falavam em voz baixa, já traçando estratégias, já discutindo os próximos passos, como se a escalada fosse inevitável. Alexander ficou afastado, olhando para a parede, repassando a audiência em sua mente com crescente irritação. Ele esperava resistência. Ele não esperava dúvida. Mary passou por ele sem olhar, suas pernas tremendo apenas quando ela alcançou o elevador. As portas se fecharam e ela soltou um suspiro que não percebeu que estava segurando. Sua advogada apertou seu braço gentilmente. Este é um bom começo, disse ela. Mary assentiu, embora o medo ainda pulsasse sob sua pele. A primeira visita supervisionada foi agendada uma semana depois, em um centro de serviços familiares pintado em cores brilhantes e artificiais, destinadas a confortar crianças que não precisavam ser lembradas de que estavam em território desconhecido. Mary trouxe Emma e Lily ela mesma, o coração batendo forte, enquanto se ajoelhava para ajustar as jaquetas, alisando os cabelos, sussurrando garantias que elas entendiam pela metade. Alexander já estava lá. No momento em que as meninas o viram, elas congelaram. Emma pressionou-se mais perto da perna de Mary, seus dedos cravando no tecido. Lily franziu a testa, seu pequeno rosto tenso de incerteza. Esta é apenas uma visita curta, disse Mary suavemente, forçando a calma em sua voz. A mamãe vai estar bem aqui. Alexander agachou-se a vários metros de distância, cuidadoso para não se aproximar muito rapidamente.
Pela primeira vez, desde que tudo isso começou, ele sentiu algo romper sua certeza. As meninas não estavam curiosas. Elas não estavam impressionadas. Elas estavam com medo. Eu não vou levar vocês a lugar nenhum, disse ele, sua voz mais baixa do que pretendia. Eu só quero conversar. Emma balançou a cabeça, enterrando o rosto. Lily olhou para ele com grandes olhos azuis, que pareciam dolorosamente com os dele, exceto que onde os dele continham controle, os dela continham pura vulnerabilidade. O supervisor observou atentamente. Alexander sentou-se no chão em vez da cadeira, abaixando-se ao nível delas, sem saber o que mais fazer. Ele percebeu então que isso não era uma negociação, não era uma reivindicação a ser aplicada. Eram dois pequenos seres humanos que não lhe deviam confiança simplesmente porque seu nome aparecia em suas certidões de nascimento. Mary observava de seu assento, o peito apertado, pronta para intervir ao menor sinal de angústia. Ela viu algo mudar na postura de Alexander, algo que ela nunca tinha visto antes. Incerteza, hesitação. Um homem acostumado a controlar de repente inseguro de seu lugar. Quando a visita terminou, Emma recusou-se a largar a mão de Mary. Lily olhou para trás uma vez enquanto elas saíam, sua expressão ilegível. Alexander permaneceu sentado no chão muito tempo depois que a sala esvaziou. Pela primeira vez desde que entrou na padaria e fez sua ameaça tão facilmente, ele sentiu todo o peso do que estava tentando tirar. O rescaldo da primeira visita supervisionada persistiu muito mais tempo do que Alexander esperava. Ele voltou ao seu escritório naquela tarde e participou de reuniões sem absorver uma única palavra, acenando com a cabeça nos momentos certos, enquanto sua mente repassava a imagem de duas meninas pequenas se encolhendo para longe dele. Medo. Não confusão ou timidez, mas medo. Não era algo para o que ele estivesse preparado, e isso o perturbou mais profundamente do que a decisão cautelosa do juiz jamais o fizera. Pela primeira vez, a ideia de que ele poderia simplesmente pegar o que acreditava ser seu começou a fraturar. Mary, enquanto isso, carregava a atenção para casa como uma segunda pele. Emma agarrou-se a ela a noite toda, recusando-se a ficar a mais de um braço de distância, enquanto Lily fazia perguntas em uma voz quieta e cuidadosa, como se tivesse medo de que as respostas pudessem mudar se faladas muito alto. Mary respondeu honestamente, mas gentilmente, explicando que elas veriam o homem novamente, que ninguém estava indo embora, que a casa delas ainda era delas. Ela repetiu essas garantias até sua garganta doer, sabendo que a calma era algo que as crianças pegavam emprestado dos adultos muito antes de poderem criá-la sozinhas. As próximas visitas seguiram o mesmo padrão, agendadas com precisão, monitoradas de perto. Alexander chegava cedo todas as vezes, resistindo à vontade de trazer presentes ou distrações que pudessem parecer suborno. Ele sentava no chão, falava suavemente e esperava. Em alguns dias, as meninas o ignoravam completamente, retirando-se para jogos que o excluíam por padrão. Em outros dias, Lily se aproximava, estudando-o com curiosidade solene, enquanto Emma observava à distância, sua desconfiança inflexível. Mary nunca saiu da sala. Alexander começou a entender o porquê. Cada movimento que ele fazia era medido contra a memória de sua ameaça, contra o medo que ele havia plantado tão descuidadamente. Ele notou como a postura de Mary ficava tensa sempre que ele se levantava muito rapidamente, como os olhos dela nunca deixavam as meninas. Isso não era hostilidade. Era vigilância aguçada pelo amor. Certa tarde,
Durante uma visita que parecia mais silenciosa do que o normal, Lily deixou cair seu giz de cera e observou-o rolar pelo chão em direção a Alexander. Ela hesitou, então se levantou e caminhou lentamente em direção a ele. Alexander congelou, sem saber se até mesmo respirar muito alto poderia fazê-la recuar. Ela pegou o giz de cera, segurou-o por um momento, depois colocou-o cuidadosamente na palma da mão aberta dele, antes de retornar para o lado de Mary sem dizer uma palavra. O gesto foi pequeno. Isso o destruiu. Naquela noite, Alexander cancelou outro jantar com investidores e foi para casa sozinho, o silêncio pressionando de todas as direções. Pela primeira vez, ele se permitiu pensar não em ganhar, mas em reparar. Ele repassou suas palavras na padaria, ouvindo-as agora através dos ouvidos de uma criança que só entendia que alguém poderoso queria tirá-la da pessoa que a fazia se sentir segura. A compreensão fez seu peito doer. Ele ligou para seus advogados na manhã seguinte e disse-lhes para desacelerar tudo. Nada de arquivamentos agressivos, nada de moções repentinas, nada de tentativas de sobrecarregar. Eles argumentaram, avisaram-no sobre alavancagem e tempo, mas Alexander encerrou a conversa sem debate. Na visita seguinte, algo mudou. Emma tropeçou enquanto corria em direção a Mary e ralou o joelho. Ela chorou instantaneamente, os soluços agudos e sem fôlego de uma criança assustada pela dor. Mary levantou-se para alcançá-la, mas Alexander já estava se ajoelhando. Depois se conteve no meio do movimento, seus olhos voltando-se para Mary, pedindo permissão. Mary assentiu uma vez. Alexander estendeu a mão lentamente, sem tocar, apenas oferecendo apoio. Emma hesitou, depois permitiu que ele afirmasse enquanto Mary limpava o arranhão. Ela não olhou para ele, mas também não se afastou. Quando o choro diminuiu, Emma pegou a mão de Mary novamente, mas olhou para trás uma vez, breve e ilegível. Foi o suficiente. Mary notou tudo. Ela notou como Alexander esperou, como ele perguntou antes de agir, como ele saiu quando o tempo acabou sem protesto ou culpa. Ela ainda não confiava nele, mas não podia mais negar que algo fundamental estava mudando. Mais tarde naquela noite, depois que as meninas estavam dormindo, Mary sentou-se sozinha à mesa da cozinha, olhando para a mesma superfície gasta que ela havia olhado na noite em que Alexander fez sua ameaça pela primeira vez. O medo ainda estava lá, mas não estava mais sozinho. Juntou-se a ele algo cauteloso e desconhecido. Esperança, contida e vigilante, mas presente. Alexander, por sua vez, ficou acordado em seu apartamento, as luzes da cidade lançando longas sombras no teto. Ele entendia agora que a paternidade não era algo reivindicado por meio de tribunais ou testes de sangue. Era algo concedido, pedaço por pedaço frágil, por crianças que não se importavam com o poder, apenas com quem permanecia gentil quando elas estavam assustadas. E pela primeira vez, desde que entrara naquela padaria tão certo de seu direito de tirar, Alexander King percebeu que se quisesse fazer parte da vida de suas filhas, ele teria que aprender a conquistá-las. A mudança não se anunciou com desculpas ou grandes gestos. Ela chegou silenciosamente, através de escolhas que Alexander fez quando ninguém estava olhando e ninguém estava marcando pontos. Ele parou de falar sobre custódia como algo a ser ganho e começou a pensar no tempo como algo que poderia ser perdido para sempre se ele lidasse com isso de forma errada. Essa compreensão alterou a maneira como ele abordou tudo o que se seguiu. As visitas continuaram, ainda supervisionadas, ainda estruturadas,
Mas a tensão na sala mudou lentamente. Alexander não chegava mais preparado para a rejeição ou armado com uma calma ensaiada. Ele vinha preparado para esperar. Ele sentava no chão com as meninas, às vezes lendo em voz alta quando elas permitiam, às vezes simplesmente observando enquanto elas brincavam ao lado de Mary. Ele aprendeu a aceitar o silêncio sem tentar preenchê-lo, a deixar as meninas decidirem se e quando ele seria incluído. Emma permaneceu cautelosa, sua confiança conquistada com dificuldade e facilmente abalada. Ela o observava de perto, testando-o de maneiras que apenas crianças podiam, deixando cair brinquedos deliberadamente perto dele, ignorando-o deliberadamente depois, estudando sua reação em busca de decepção ou raiva. Alexander passava nesses testes, não fazendo nada extraordinário, mas não fazendo nada. Ele esperava. Ele sorria. Ele permanecia paciente. Lily, por outro lado, era curiosa de uma maneira mais quieta. Ela fazia perguntas sem acusação, sua voz suave, mas direta. Por que ele tinha uma casa diferente? Por que ele usava ternos? Por que ele não sabia as músicas favoritas delas? Alexander respondia honestamente, nunca explicando demais, nunca fingindo ser mais do que era. Estou aprendendo, disse ele a ela uma vez. Ela considerou isso cuidadosamente, depois assentiu, satisfeita com a resposta. Mary observava tudo, seus instintos constantemente alertas. Ela notou que Alexander nunca levantava a voz, nunca corrigia as meninas asperamente, nunca a contradizia na frente delas. Quando surgiam divergências, ele deferia a ela sem hesitação. A mudança a perturbava mais do que a resistência teria. Controle ela entendia. Essa restrição exigia esforço. Fora das visitas, a vida de Alexander continuou a se reorganizar de maneiras que ele não podia mais ignorar. Ele cancelou viagens. Ele delegou responsabilidades que antes guardava obsessivamente. Sua ausência começou a levantar questões dentro de sua empresa, e pela primeira vez, ele não correu para tranquilizar ninguém. Ele entendia agora que o tipo de presença que suas filhas precisavam não podia coexistir com o tipo de domínio que ele antes exigia em todos os outros lugares. O custo era real. Consultores expressaram preocupação. Colegas questionaram seu foco. Amigos comentaram o quão diferente ele parecia. Alexander ouvia educadamente e dizia muito pouco. Explicar-se parecia desnecessário. Pela primeira vez em sua vida, ele não estava tentando convencer ninguém de que estava certo. As meninas notaram a consistência muito antes de Mary. Emma parou de estremecer quando Alexander se levantava. Ela parou de examinar o rosto dele em busca de sinais de impaciência. Certa tarde, ela pediu a ele para ajudá-la a construir uma torre de blocos, corrigindo-o asperamente quando ele colocou um torto. Ele seguiu as instruções dela cuidadosamente, deixando-a liderar. Quando a torre desmoronou, ela riu em vez de chorar, e o som pegou Alexander desprevenido com sua facilidade. Mary sentiu algo apertar em seu peito com o som. Mais tarde naquela noite, enquanto se preparavam para sair, Emma hesitou. Depois estendeu a mão e pegou a mão de Alexander para a breve caminhada até a porta. Ela soltou rapidamente, como se tivesse medo do que o gesto significava, mas o momento perdurou muito depois. Naquela noite, Mary ficou acordada no escuro, ouvindo a respiração constante de suas filhas. Ela repassou o dia em sua mente, pesando o medo contra a evidência. Alexander estava mudando. Não dramaticamente, não performaticamente, mas de forma constante, de maneiras que eram difíceis de fingir e ainda mais difíceis de sustentar sem sinceridade.
Ela odiava que isso a fizesse ter esperança. Alexander, enquanto isso, sentou-se sozinho em seu apartamento, olhando para a cidade abaixo. A memória de sua ameaça ecoava agora não com arrogância, mas com vergonha. Ele entendia que nenhuma decisão judicial poderia apagar o medo que ele havia causado, que a confiança levaria tempo medido não em semanas, mas em anos. Pela primeira vez, isso não parecia insuportável. Parecia necessário. Ele não estava mais tentando levar suas filhas. Ele estava tentando se tornar alguém que elas pudessem um dia escolher. A pressão que vinha se acumulando silenciosamente em torno de Alexander finalmente atingiu um ponto em que não podia mais ser ignorada. O que ele antes tratava como ruído de fundo, expectativas, demandas, a atração constante de sua vida profissional, agora colidia diretamente com o frágil progresso que ele havia feito com suas filhas. A colisão não foi dramática, mas foi implacável, chegando na forma de e-mails urgentes, reuniões reagendadas e conversas que começavam com preocupação e terminavam com avisos mal velados. Seus sócios notaram primeiro. Eles comentaram sobre suas ausências, sobre sua recusa em viajar, sobre a maneira como ele não ficava mais até tarde da noite, perseguindo resultados que antes o definiam. A princípio, eles foram pacientes. Então eles ficaram inquietos. Alexander King havia construído sua reputação com base no controle e na disponibilidade. E agora ele não estava oferecendo nenhum dos dois. A confrontação ocorreu durante uma reunião a portas fechadas, que parecia enganosamente calma. A linguagem era profissional, cuidadosamente escolhida, mas a mensagem por baixo dela era inconfundível. Eles precisavam dele focado, totalmente presente. Desimpedido. Alexander ouviu sem interromper, as mãos cruzadas frouxamente sobre a mesa. Quando chegou a sua vez de falar, ele não se defendeu com números ou projeções. Ele não prometeu melhorias ou ajustes temporários. Minhas prioridades mudaram, disse ele simplesmente. A sala ficou em silêncio. Alguém perguntou se isso era uma fase. Outra pessoa perguntou se ele entendia o risco que estava correndo. Alexander assentiu uma vez, reconhecendo ambas as perguntas, sem responder a nenhuma diretamente. Eu entendo, disse ele, e eu aceito. Naquela noite, Mary notou o peso em sua expressão, no momento em que ele chegou para a visita. Ele parecia cansado de uma maneira que ela não tinha visto antes, não fisicamente, mas emocionalmente, como se tivesse passado o dia segurando uma linha que se recusava a deixar alguém cruzar. Ela não disse nada a princípio, observando enquanto ele se sentava no chão com Emma e Lily, deixando-as subir nele, deixando-as liderar a brincadeira sem direção ou correção. As meninas sentiram a mudança antes de Mary. Emma ficou extraordinariamente quieta, estudando Alexander com os olhos semicerrados, como se estivesse tentando resolver um problema para o qual ela não tinha palavras. Lily ficou perto, sua pequena mão descansando na manga dele, firmando-se em sua presença. Quando chegou a hora de sair, nenhuma das duas protestou, mas também nenhuma correu. Enquanto Mary as acompanhava até a porta, Emma parou de repente e se virou. "Você vai embora por muito tempo?" ela perguntou. A pergunta era simples. O medo por trás dela não era. Alexander agachou-se na frente dela, cuidadoso para não apressar sua resposta. "Não", disse ele gentilmente. "Eu não vou a lugar nenhum." Emma examinou o rosto dele, procurando uma certeza em que pudesse confiar. Depois de um momento, ela assentiu, aceitando a resposta não como uma promessa, mas como algo a ser testado ao longo do tempo. Depois que as meninas estavam dormindo naquela noite, Mary finalmente falou. "Você está sob pressão", disse ela calmamente. Alexander não negou. "Sim."
Você não nos deve nada, continuou ela. Eu nunca pedi para você mudar sua vida. Ele olhou para ela firmemente. Eu sei. É por isso que isso importa. Ela hesitou, então expressou o medo que vinha carregando por semanas. Se você as escolher, e isso lhe custar todo o resto, eu não quero que elas se sintam responsáveis por isso. A expressão de Alexander suavizou. Elas não vão, disse ele. Essa escolha é minha, e eu deveria tê-la feito anos atrás. A tensão atingiu seu ponto de ruptura alguns dias depois. Mary recebeu uma ligação da creche no meio de seu turno. Lily havia caído e batido a cabeça. Não era grave, mas ela estava abalada e inconsolável. Mary saiu do trabalho imediatamente, as mãos tremendo enquanto dirigia, ligando para Alexander sem pensar. Ele chegou antes dela. Mary o encontrou sentado em uma pequena cadeira de plástico, Lily enrolada firmemente contra seu peito, seus dedos agarrando a jaqueta dele como se tivesse medo de que ele pudesse desaparecer. Emma estava sentada ao lado deles, observando silenciosamente, o rosto pálido, mas calmo. Alexander olhou para cima quando Mary entrou, o alívio lavando suas feições. Ela está bem, disse ele rapidamente. Apenas assustada. Mary ajoelhou-se ao lado deles, puxando Lily para seus braços, pressionando beijos em seu cabelo. Lily chorou suavemente. Depois, estendeu a mão de volta para Alexander, sua pequena mão pegando o dedo dele sem hesitação. Algo dentro de Mary se rompeu. Naquela noite, depois que as meninas estavam dormindo, Mary ficou sozinha na cozinha, olhando para a pergunta, não mais se Alexander poderia machucá-las novamente. Era se ela estava pronta para aceitar que ele estava escolhendo ficar, mesmo quando ficar exigia sacrifício. Alexander, enquanto isso, sentou-se sozinho em sua varanda, a cidade estendida abaixo dele. Ele entendia agora que a escolha mais difícil que já havia feito não era se afastar do poder ou da influência. Era escolher a paciência em vez do controle. E pela primeira vez, ele sabia que não se afastaria dessa escolha. Não importava o quanto isso lhe custasse. A audiência final chegou sem cerimônia, marcada não pela antecipação, mas por uma determinação silenciosa que havia se estabelecido sobre todos eles. Mary vestiu as meninas cuidadosamente naquela manhã, escolhendo cores suaves e sapatos confortáveis, concentrando-se em rotinas familiares para manter os nervos estáveis. Emma e Lily sentiram que algo importante estava acontecendo, embora não entendessem os detalhes. Elas seguraram as mãos de Mary com força enquanto entravam no tribunal, seus pequenos dedos quentes e confiantes, firmando-a no presente. Alexander chegou separadamente, sua postura calma, mas sua expressão aberta de uma maneira que nunca tinha sido antes. Ele cumprimentou as meninas gentilmente, sem tentar alcançá-las, e esperou pela resposta delas. Lily sorriu levemente. Emma assentiu. Foi o suficiente. A audiência desenrolou-se lentamente. Argumentos foram apresentados, evidências revisadas, perguntas feitas e respondidas com precisão cuidadosa. Desta vez, quando Alexander falou, ele não enfatizou seus recursos ou influência. Ele falou sobre responsabilidade, sobre tempo perdido, sobre o dano causado pela certeza sem ouvir. Sua voz permaneceu firme, mas o peso por trás de suas palavras era inconfundível. Eu cometi um erro, disse ele claramente. Acreditei que a autoridade me dava o direito de decidir pelos outros. Não dá. Essas crianças precisam de estabilidade, e elas já têm isso com a mãe delas. Eu não quero substituir isso. Eu quero apoiar isso. A sala parecia diferente depois disso. Não mais quente, mas mais clara. O juiz ouviu, os olhos movendo-se entre Mary e Alexander,
depois para as meninas sentadas silenciosamente ao lado da mãe. A decisão, quando veio, foi medida e firme. Mary permaneceria como a guardiã principal. Alexander teria custódia compartilhada ao longo do tempo, expandida gradualmente, construída em torno do conforto e das necessidades das meninas, sem mudanças repentinas, sem separações forçadas, sem batalhas. Mary sentiu os joelhos enfraquecerem de alívio. Alexander aceitou a decisão sem discussão, sem negociação. Pela primeira vez, ganhar não era seu objetivo. A presença era. A vida se estabeleceu em um novo ritmo depois disso. As visitas não eram mais supervisionadas. Alexander pegava as meninas ele mesmo, sempre na hora, sempre as devolvendo exatamente como prometido. Ele aprendeu as rotinas delas, os medos delas, as preferências delas. Ele aprendeu a fazer tranças ruins e como ler a mesma história 3 vezes seguidas sem apressar o final. Ele aprendeu que o amor era construído não através de declarações, mas através da confiabilidade. Mary o observava cuidadosamente, ainda cautelosa, ainda protetora, mas não mais com medo. Ela se permitiu descansar em momentos em que não sabia como confiar antes. Ela aceitou ajuda sem se sentir em dívida. Ela aprendeu que força nem sempre significava ficar sozinha. Certa noite, enquanto o sol se punha e pintava a sala de estar em ouro suave, Emma subiu no colo de Alexander com um livro, acomodando-se lá sem hesitação. Lily a seguiu, espremendo-se ao lado deles, a cabeça apoiada no braço dele. Alexander olhou para Mary, a emoção apertando sua garganta, e Mary sorriu de volta, a expressão gentil e desprotegida. Mais tarde, quando as meninas estavam dormindo, Mary e Alexander sentaram-se juntos na cozinha silenciosa, o ar não mais pesado com medo tácito. "Você disse uma vez que as tiraria de mim?" disse Mary suavemente. "Eu sei", respondeu ele, "e eu estava errado." "Você me assustou", continuou ela. "Eu sei", disse ele novamente, sua voz firme. "E eu passarei o resto da minha vida garantindo que elas nunca sintam esse medo novamente." Mary o estudou por um longo momento, depois assentiu. Não era perdão. Ainda não. Mas era aceitação. Lá fora, a cidade seguia em frente, alheia à vitória silenciosa que havia ocorrido dentro daquelas paredes. Ninguém havia perdido. Ninguém havia sido levado. Às vezes, a frase mais assustadora torna-se o começo da mudança. E às vezes, um homem que pensava que podia tirar aprende, em vez disso, como ficar, como proteger e como amar, sem condições. Desta vez, a família permaneceu inteira, não por causa do poder, mas por causa da escolha.